Mulheres que Inovam é um programa gratuito. Ele inclui principalmente os nossos encontros às quartas-feiras, tá? Então, às 20 horas, a gente tem encontros online. Aqui a gente vai ter palestras, discussões, dinâmicas, workshops, tudo que eu puder trazer de conteúdos e atividades para vocês, para que a gente possa aprender juntas, interagir e trocar experiências, tá? Então, esse programa inclui esses encontros, inclui a participação de vocês naquele grupo do WhatsApp. Não estranhem o grupo ficar a maior parte do tempo fechado. Eu já falei algumas vezes sobre isso, mas o grupo ele será usado para que vocês possam absorver conhecimento, vai ser usado para vocês receberem notificações, informativos, para que vocês recebam os relatórios de inovação, as notícias, os eventos. Então, para vocês estarem sempre conectadas, atualizadas, para que vocês recebam todo o material que faz parte do nosso programa Mulheres que Inovam, vocês precisam estar nesse grupo. Inclusive os links, porque os links podem mudar. Esse link não é o mesmo link da semana passada. E a gente vai também testar os nossos encontros em outras ferramentas. Então, a gente vai ter semana que a gente pode fazer o nosso encontro lá no YouTube. Outra semana a gente pode fazer um encontro em outra ferramenta do Zoom, por exemplo. Então, é muito importante que vocês tenham paciência para estarem ali. O ideal é que esse grupo não seja um grupo com mais um monte de mensagens, mas eu quero preservá-las. Então, por isso que eu fiz essa sugestão, para que a gente absorva bastante conhecimento e abra esse grupo apenas uma vez por semana, tá bom? Então, eu acho que faz sentido para a maioria de vocês aqui. Então, para vocês entenderem, a proposta geral é essa. Então, a gente vai ter os encontros para aprender juntas, para absorver esse conhecimento, e a gente vai ter esse grupo que vai ser o nosso apoio, para vocês receberem bastante informação, bastante conteúdo e muitas novidades, tá bom? A gente quer falar hoje sobre tendências, futuro, cenários possíveis e por que isso é tão importante. Quem não inova já está fora da jogada, tá? A gente vive num mundo onde inovar não é mais uma opção. Vocês já estão percebendo isso? Vocês conseguem sentir isso? Essa pressão? Eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que rever isso, porque realmente as coisas estão mudando muito rápido. Então, a inovação já faz parte de uma nova dinâmica de vida, tá? Lembra que eu falei para vocês na semana passada que nós estamos numa geração da transição. Essa geração da transição é a geração que vai ver grandes mudanças que vão de uma vez mudar toda a nossa rotina, todo o nosso sistema de trabalho, toda a nossa vida será moldada através dessas inovações, tá? Eu fiz uma pesquisa ali com uma enquete e eu vi que realmente quando a gente fala em inovação, a grande maioria das pessoas, e não foi diferente no nosso grupo, relaciona a inovação a avanços da tecnologia, avanços da inteligência artificial. E realmente, de fato, a inovação ela está atrelada a tudo isso, mas a gente vai ver que a inovação é até mais ampla, tá? E a gente vai discutir isso aqui ao longo da nossa reunião. Mas o que a gente vê de fato, realmente hoje a gente vive uma era de transformação de dinâmicas de trabalho, de dinâmicas de rotina e de automação dos sistemas, das tarefas repetitivas. E quando a gente fala em tendência, a gente tem que entender primeiro o que é tendência, né? Porque muitas coisas que a gente às vezes acha que são tendências, já não são tendências, são uma realidade. Por exemplo, as pessoas falam, tendência para o futuro inteligência artificial. Peraí, né? A inteligência artificial, na verdade, ela começou a ser desenvolvida lá nos anos 60. Algumas ferramentas de inteligência artificial começaram a ser desenvolvidas ali e já muitas pessoas utilizam alguns sistemas de inteligência artificial para trabalhar, por exemplo, há muitas décadas, tá? O que acontece hoje é que a inteligência artificial tomou uma proporção muito maior do que antes, né? E a maioria das pessoas hoje tem acesso a esse tipo de ferramenta porque tudo ficou popularizado através de rede social, muitos vídeos,
muita gente ensinando como utilizar. Então, antes o acesso era restrito e hoje não. Então, para a gente entender tendência, a gente tem que saber o que é já uma realidade e o que é tendência. Tendências são as direções, são padrões e direções que estão moldando o nosso comportamento, as nossas dinâmicas, as nossas decisões. Então, a gente vê uma direção, olha, a gente estuda um cenário, estuda e vê ali, pesquisa como que as coisas estão acontecendo, como as pessoas estão trabalhando e a gente enxerga uma tendência. Olha, parece que está indo para essa direção. Mas tendências, elas não são previsões. E quando a gente fala de cenários, que são possibilidades, fatores que estão influenciando isso, oportunidades no mercado, a gente tem que pensar que não são previsões. Futurismo, hoje, é uma linguagem utilizada na inovação, que não é futurologia e outras coisas como previsões e outras ferramentas como essa. Futurismo é um estudo que mostra, olha, o nosso comportamento ele está indo para uma direção tal, né? As interações hoje entre as pessoas estão tendendo a direcionar para tal caminho. As experiências hoje que a gente proporciona no nosso trabalho, no nosso negócio, aqui na minha empresa, elas tendem a mudar para outro tipo de experiência, né? E vale lembrar que sim, a gente está vivendo numa era de experiências, tá? E como que a gente sabe para onde o mundo está indo, né? A gente tem que estudar as tendências. Então, a gente precisa de algumas ferramentas. E quando eu falo de ferramentas básicas, olha que surpreendente. A gente consegue, por exemplo, usar o Google Trends. Alguém aqui já usa Google Trends? Trends quer dizer tendências, né? Trends, tendências. Então ali, se você digita o seu ramo de atuação, se você digita ali sobre algo que você quer saber, sobre algum assunto específico, sobre inovação, aí você já começa a receber ali algumas informações valiosíssimas sobre exatamente a preferência das pessoas. Para onde está indo a preferência dos assuntos hoje das pessoas? O que as pessoas estão pesquisando mais? Tendências. Lembra que eu falei no começo? Tendências são direções que estão sendo tomadas e a gente precisa saber as direções. Então, fazendo o básico, muitas vezes a gente surpreende. Vai lá no Google Trends e dá uma pesquisada nas tendências do seu ramo de atuação. Veja lá o que você ainda não percebeu que as pessoas estão conversando sobre, o que você pode fazer de diferente, o que as pessoas estão fazendo de diferente. Então ali você dá comandos específicos sobre os assuntos que você quer saber. Tá, legal. O Google Trends muita gente conhece. A gente tem também o Google Alertas, que nem todo mundo conhece. Google Alerta também vai te trazer alguns alertas no seu e-mail sobre assuntos que você deseja conhecer. Então você digita lá inovação. As principais notícias do Google naquele dia sobre inovação vão parar diretamente no seu e-mail. Você vai programar um alerta no seu e-mail. Eu quero saber sobre quais são as tendências na educação. Você coloca lá, tendências na educação, programa um alerta e tudo que sair no Google, no Brasil, a respeito desse assunto vai parar no seu e-mail. E aí você vai saber o que está rolando na educação e o que está rolando de inovação na educação. Enfim, você define um tópico e ali você recebe. Então, você está vendo que a gente está indo ainda pelo caminho, né, da coisa básica do Google, várias ferramentas que são pequenas ferramentas, pequenas coisas, pequenas movimentações que podem trazer grandes insights, tá? Então, por exemplo, se a gente digita lá mulheres e inovação, ali a gente vai ficar sabendo sobre as principais iniciativas relacionadas à inovação e mulheres. Por exemplo, lá
nessa plataforma de Google Alerta, eu fiquei sabendo sobre aquele prêmio do Sebrae, Prêmio Mulher de Negócio. Olha que legal. E eu compartilhei isso com vocês, que pode ter sido uma grande oportunidade para muitas de vocês. Eu sei que algumas se inscreveram, algumas falaram comigo, me inscrevi, contei minha história e vou participar desse projeto. De repente ela pode ser premiada, você pode ser premiada pelo Sebrae como mulher de negócio. Então, é o básico bem feito no dia a dia, rotina, todo dia dá uma olhada, porque tendência é assim, ó, as mudanças acontecem muito rápido. Então, se você olha hoje o que está acontecendo, daqui 3 meses você olha de novo, você já está completamente atualizado. Então, todo dia senta na frente do computador, dá uma olhada no que está acontecendo, veja as notícias, puxe por relatórios, veja lá, existe uma coisa que talvez algumas aqui não conheçam e que eu, durante muito tempo, não conhecia, Google Patentes. Sabia que existe Google Patentes? É uma plataforma onde estão registradas as principais patentes que estão registradas no Brasil, por uma ordem de data. Olha que interessante, se você pesquisa as patentes que estão sendo registradas, você já está por dentro de muitas tendências. Porque patente é inovação, é uma ideia registrada, uma ideia chancelada, certo? Então, patente é um dos critérios que a gente utiliza hoje para definir inovação numa empresa. Se essa empresa tem muitas patentes, ela é uma empresa muito inovadora, porque ela está trazendo novas soluções, colocando novas soluções no mercado, está gerando negócios, está gerando, riqueza. Então, patente é um marcador diretamente relacionado com a inovação. Então, olha só, quanta coisa legal e básica a partir do próprio Google a gente consegue fazer. Mas tem outras ferramentas que a gente pode usar, tem algumas mais sofisticadas que eu não conhecia e eu pesquisei recentemente, chama Pestel Analysis. Pestel, se você quiser anotar. Pestel Analysis. Então, ela é uma ferramenta estratégica, ela analisa fatores políticos, econômicos, macroambientes e ela vai analisando fatores, tá? Uma parte dessa ferramenta, ela é paga e alguma parte dela é gratuita. Então, por que eu dei primeiro algumas ferramentas mais básicas do Google? Porque eu sei que elas são gratuitas, né? Agora, essa ferramenta, você vai ter aí um acesso limitado, mas dependendo do seu negócio, dependendo do que você espera aí, dependendo da estrutura que você tem hoje na sua empresa, vale a pena super, você investir numa ferramenta como Pestel Analysis. Então, você vai ter ali uma análise de fatores tecnológicos, ambientais, logísticos, uma visão bem ampla sobre tudo o que está rolando, E ele gera grandes relatórios, então é bem profundo. Aí é uma complexidade maior relacionada com essa inovação, com essas inovações e com essas análises e com essas tendências. E aí você vai decidir ou não se serve para você essa ferramenta. Mas é uma ferramenta avançada de análise, tá? Então é muito interessante. Própria análise SWOT já é super interessante. Acho que muita gente aqui já teve acesso. A análise SWOT é uma análise que é uma análise basicamente simples, que você nem precisa de uma ferramenta, você pode fazer no seu Excel, no seu Google Docs, no seu caderno, que basicamente vai analisar as forças que tem o seu negócio. Então, quais são as maiores forças, quais são as minhas vantagens, quais são as ameaças do meu negócio, do meu projeto diante dos fatores externos. Então ela analisa forças, ameaças, oportunidades. Então quais são as oportunidades que eu tenho a partir do meu negócio, da minha entrega, da minha proposta, qual é a minha proposta única de valor, que é a grande oportunidade do meu negócio. Por que é legal fazer esse tipo de exercício?
Porque quando eu paro para analisar quem eu sou, o que eu tenho para entregar, qual é a minha proposta em relação a tudo que existe, em relação à minha concorrência, em relação a fatores externos, eu estou entendendo o mercado, eu estou estudando o mercado. E a partir disso, eu posso detectar ameaças que o meu concorrente me traz, que são nada mais, nada menos do que ideias que eu ainda não tive e que eles já implementaram. Pode ser uma ameaça do meu negócio. Se ele tem ideias que eu não tive, que já estão implementadas e que podem ameaçar o meu negócio, isso quer dizer que ele está à frente, inovando, e eu preciso acompanhá-lo ou surpreendê-lo. Então, imagina que isso tudo pode ser uma ferramenta, sim, de análise de fatores importantes para a inovação e análise de tendências. Porque se a grande maioria dos meus concorrentes está indo para esse caminho e eu ainda não cheguei lá, então quer dizer que existe aí uma direção para o meu negócio, um caminho que o meu negócio está percorrendo, ou a minha área de atuação, ela está percorrendo uma direção que eu ainda não tinha detectado. Então, muitas vezes, o simples e o básico ainda é o mais importante, tá? Então, a gente vai definir forças, fraquezas, ameaças e oportunidades na análise SWOT, tá? Se vocês precisarem, vocês podem me chamar e eu posso compartilhar isso para vocês no PDF, que é muito simples. Vocês vão imprimir, vocês podem preencher assim. Mas existem hoje, na internet você consegue baixar isso, tá? Você consegue baixar facilmente uma planilha que já tem toda a estrutura do SWOT para você conseguir fazer isso de uma maneira bem tranquila, certo? Das plataformas e ferramentas que você falou, eu não conhecia nenhuma delas. Olha só que legal. Já é uma tendência, né? Sim. Está usando, utilizando. E é isso. Essa daí eu ainda preciso estudar mais e conhecer mais. E é todo dia aprender um pouquinho, sabe, Beatriz, sobre isso. Porque, como você falou, é tudo muito rápido. A gente está começando a se adaptar a uma coisa, aí você está lá começando a aprender como funciona esse tal de ChatGPT. Aí eu estou falando ChatGPT várias vezes porque é o mais revolucionário dos últimos tempos. Mas existem várias outras ferramentas, geração de imagens, um monte de coisa. Mas assim, você acaba de se adaptar e já vem uma nova versão com um monte de outras coisas. Você falou, caramba, calma, nem absorvi. Então, por isso que a gente não pode demorar. Que evolução, né? Onde a gente vai chegar, né? Então, onde a gente vai chegar? É uma pergunta que é difícil de responder agora. Por isso que a gente está aqui para entender as tendências, que não são previsões. Tudo pode mudar e de repente tudo lá na frente muda de novo. E aí as pessoas de repente definem que tá tudo superficial e artificial demais e querem voltar atrás. E quando tudo é inovação, o tradicional às vezes é o diferencial.